Olá, meus amigos, tudo bem? Chegamos ao nosso 22º dia de devocional de Advento e vamos ler juntos aquilo que está escrito em João, capítulo 20, do versículo 30 ao 31. Diz o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Tudo o que nós temos lido nos últimos dias e tudo que foi escrito a respeito da história de Jesus foi escrito para que nós crêssemos nele e para que, crendo nele, nós recebêssemos vida pelo nome dele. É muito comum entre nós cristãos que cresceram na igreja e que sabemos de cor todas as doutrinas do evangelho, ou até mesmo aqueles que não nasceram no berço evangélico, mas já que estão há anos seguindo a fé cristã, é comum para nós que nós perdamos o temor, o assombro, a maravilha, a reverência diante do fato de que nós conhecemos o Filho de Deus, de que nós estamos diante do Filho de Deus, gerado pelo Pai, que reflete a glória do Pai e que é a exata imagem do seu ser. Nós podemos ler as obras de ficção científica mais chocantes de todas, nós podemos assistir aos filmes mais maravilhosamente produzidos pelos homens, nós podemos contemplar os pensamentos dos filósofos mais ilustres, mais eruditos, e ainda assim nós nunca estaremos diante de algo tão incomum, tão misterioso e tão fascinante como a encarnação do Filho de Deus. E como é fácil que nós nos tornemos indiferentes em relação a isso. O quão mortos nós precisamos estar para nós não nos maravilharmos com esse fato, de que o Filho do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, se encarnou e assumiu a forma humana. João 18, versículo 37, Jesus disse que foi para isso que ele nasceu e veio ao mundo. Nessa passagem, Jesus ele está diante de Pilatos no momento da sua morte e ele fala sobre o reino dele, sobre a natureza do reino dele, e aí Pilatos diz para ele o seguinte: então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Embora esse seja um relato da morte, do momento da morte de Jesus, ele fala aqui também do Natal, ele fala da vinda dele, do nascimento dele, porque Jesus disse: para isso eu nasci e vim ao mundo. Perceba que Jesus não disse somente para isso eu nasci, ele também diz eu vim ao mundo. Isso quer dizer que Jesus era antes de ele nascer. A sua origem não começou no seu nascimento como homem. E isso nos remete àquilo que nós lemos lá no texto de Miqueias, em que ele diz que ele seria desde os tempos da eternidade. Você medita no que realmente precisou acontecer para que aquele menino Jesus, deitado em uma manjedoura, pudesse chegar até ali? Quem aquele menino realmente era? Será que nós de fato meditamos nisso? Eu acredito que se nós de fato meditássemos nisso, a nossa reverência diante dele seria diferente, seria maior, seria mais suprema. Os nossos olhos não ficariam tão frequentemente secos. Eu queria que nesse momento você desse um pause nesse vídeo e assistisse o vídeo que eu deixei aqui na descrição desse. Tem um link aí na descrição, eu queria que você clicasse e assistisse esse vídeo. É um vídeo bem rápido, cerca de 3 minutinhos. E eu queria que enquanto você assistisse, você pensasse no fato de que aquilo que você irá ver, aquilo que você vai estar vendo, foi criado muito antes do tempo existir. E foi criado pelo Pai, pelo Espírito Santo e pelo Filho de Deus, de quem nós temos falado nesses últimos dias. Depois de assistir, eu queria que você voltasse aqui nesse exato minuto que você parou, porque eu ainda tenho algo para falar. E depois de assistir, eu queria que você voltasse aqui para o vídeo, porque eu ainda tenho algo para falar. Toda a grandeza que você viu nesse vídeo foi criada e agora é sustentada por esse mesmo Jesus que nasceu e foi colocado em uma manjedoura, que foi gerado no útero de uma adolescente que ele mesmo criou com suas próprias mãos, que foi amamentado pelos seios e pelo leite que ele mesmo idealizou. Foi ele quem criou todo esse universo que você viu, e é ele que sustenta todo esse universo que você viu. Nós precisamos nos arrepender do fato de que histórias criadas por homens nos cativam mais, nos maravilham mais, nos emocionam mais, geram mais temor, geram mais reverência em nosso coração do que a própria história do Filho de Deus.
Nós podemos falar muito sobre ele, nós podemos dizer que o amamos, nós podemos dizer que amamos a vinda dele, sem de fato prestarmos a ele a reverência que ele merece. Oremos por um derramamento do Espírito Santo sobre nós, que gere em nós o temor, a maravilha e a reverência dos quais o Senhor é digno, por causa daquilo que ele fez por nós, ao deixar a sua grande glória para habitar numa terra de pobres pecadores, para que esses pecadores que se rebelaram contra ele conhecessem o seu amor e verdade e tivessem vida através dele. E um dia nós nos maravilharemos ainda mais quando ele descer das nuvens em grande glória e em grande poder para trazer justiça sobre a terra. Todas essas coisas foram escritas para que nós creiamos e para que sejamos despertados para a maravilha, que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo, e de que por isso, e só por isso, nós que somos pó, hoje não precisamos mais temer a morte.